impressionante aumento da violência em muitas cidades do Brasil está relacionado com o crescimento desordenado da população urbana e com o tráfico internacional de drogas. Como resultado, homicídios, crimes de sequestro seguidos de morte, encontro de cadáveres não identificados, inclusive ossadas, têm aumentado significativamente. Além destes, o número de crimes de estupro é também alarmante. Em cidades como o Rio de Janeiro, cerca de 1.500 ocorrências de estupro são registradas a cada ano. O estudo do DNA obtido de vestígios biológicos é um importante instrumento de combate à criminalidade e à impunidade, gerando provas materiais, na grande maioria das vezes irrefutáveis, e que podem ser utilizadas para inocentar ou incriminar uma pessoa. Uma demonstração de como esse conhecimento se tornou um avanço inigualável para a investigação criminal está no fato de que estabelecer a relação entre um crime e um suspeito não depende unicamente da possibilidade de se encontrar impressões digitais ou pequenos traços que podem ser apagados em um curto espaço de tempo, e sim da comparação de marcadores genéticos obtidos a partir da tipagem por DNA de uma amostra biológica encontrada na cena de um crime, com os mesmos marcadores tipados em uma amostra biológica cedida pelo suspeito. O DNA, ácido desoxirribonucleico, é uma molécula constituída por duas longas fitas de nucleotídeos, pareados entre si, assumindo o formato de dupla hélice. Em humanos, essa molécula está compactada no núcleo das células, formando 23 pares de cromossomos, cada par herdado no momento da concepção de uma célula reprodutora masculina e feminina. É no DNA que se encontram os genes, estruturas responsáveis pelas características individuais do homem e de todos os seres vivos. A molécula de DNA apresenta um conjunto de características fundamentais que a tornam alvo dos interesses na investigação criminal. A primeira delas se relaciona com o fato da mesma ser única para cada indivíduo, com exceção de gêmeos idênticos, configurando-se assim em um padrão de identificação para os seres vivos. Além disso, a molécula de DNA está presente no núcleo de todas as células de um ser vivo, apresentando o mesmo conteúdo estrutural. Logo, todo e qualquer tecido ou vestígio biológico que apresente célula com núcleo pode ser empregado para essa análise. Por último, é uma molécula relativamente estável, assumindo vantagem sobre outras moléculas biológicas, como as proteínas, extremamente lábeis. Apesar de sua relativa estabilidade, condições ambientais severas como altas temperaturas, umidade, luz e contaminação química ou microbiana podem produzir alterações no DNA, como quebras, reduzindo a molécula a pequenos fragmentos. Em amostras forenses, micro-organismos contaminantes como bactérias e fungos podem secretar substâncias químicas como enzimas que degradam o DNA humano. Além disso, os fungos apresentam complexos polissacarídicos, proteicos e pigmentos que inibem a reação de PCR, uma das etapas do processo analítico. Polissacarídeos de alto peso molecular interferem na digestão com endonuclease de restrição e na ligação da DNA polimerase no DNA. Diante destes motivos, verificamos a necessidade dos profissionais envolvidos nas etapas de coleta e acautelamento do material para análise estarem inteirados quanto a uma boa conduta de trabalho que venha a ajudar e providenciar uma melhor performance da etapa laboratorial de investigação por DNA. Embora o número
de análises por DNA forense tenha crescido nos últimos anos, no passado, muitos casos não puderam contar com tal perícia devido à coleta indevida dos vestígios e amostras biológicas. A literatura forense nos revela vários casos onde o manuseio incorreto de provas comprometeu a execução dos testes periciais, ainda mais quando consideramos testes de identificação por DNA, que devido à sua extrema sensibilidade e especificidade, somente podem ser contestados alegando-se o manuseio incorreto das provas. Tomemos como exemplo o caso ocorrido em 1994, onde o ex-jogador de futebol O.J. Simpson foi acusado de duplo homicídio. A promotoria tinha nas mãos provas irrefutáveis da condenação do ex-jogador, porém, câmeras de vídeo flagraram o principal perito da polícia coletando amostras sem luvas, identificando-as impropriamente. Acrescido a este fato, o laboratório responsável pelos exames não cumpriu os padrões de acautelamento e preservação das provas periciais. De posse desses argumentos, os advogados de O.J. Simpson conseguiram anular as provas de DNA que o incriminavam no processo, acusando os policiais de negligência no manuseio e preservação das provas. Vários tipos de vestígios biológicos podem ser encontrados em uma perícia. Para que a técnica de identificação pelo DNA seja plenamente realizada, a amostra biológica deve ser corretamente escolhida, coletada, transportada e armazenada. Este é um dos papéis do perito criminal. A perícia de local, ela executa perícias em locais de crimes variados, como homicídios, crimes contra o patrimônio, acidentes de trânsito.